Eu acho que está bastante claro, Júlia, que o ministro Gilmar Mendes está dobrando a aposta em relação ao ministro André Mendonça. Isso que ele está falando, que foi um erro crasso receber advogados, eu nunca vi isso. Que eu saiba, os ministros do Supremo recebem advogados, inclusive os que estão na causa, para despachar. O ministro Gilmar Mendes recebe bastante advogado, pelo que eu sei, assim como todos os outros ministros do Supremo que estão despachando em processos. O fato dele ter recebido um advogado não significa que o ministro André Mendonça interferiu na delação. Para falar isso, ele precisaria ter prova. Eu acho curioso um ministro como Gilmar Mendes, que está tão defensor do processo legal, falar coisas que não tem prova, não existe prova disso. Agora, está muito claro, ficou claro nessa entrevista que ele deu ontem, que ele pretende bancar essa guerra contra a operação do Master, que ele pretende dizer que há nulidades e ficar cavando nulidades nesse processo, porque foi isso que ele disse na entrevista ontem. Quando perguntaram para ele sobre isso, ele disse que isso é normal, que no caso da Lava Jato, ele começou sendo divergente, acabou ganhando a parada. Então está muito claro o que ele pretende. Ele pretende bancar essa briga até derrubar a Operação Compliance Zero. Eu acho curioso, assim, que desde já, antes mesmo que se termine a investigação, antes mesmo que a investigação ande, o ministro Gilmar Mendes já está querendo acabar com ela. É muito engraçado isso, e nós estamos falando de uma investigação muito séria. E o ministro sempre vem com esse bode expiatório da Lava Jato, como se as coisas fossem iguais. Não são, ele sabe disso, mas essa é a aposta, está muito claro o que ele pretende, acabar com a investigação o mais rápido possível. Claro, eu concordo com a Malu. O que o Gilmar Mendes disse ontem é que essa investigação não deve ir para frente. Bom, primeiro que eu estranho que um juiz, não sei se é um bom exemplo, um juiz que está no meio de um julgamento vá dar entrevista sobre esse processo, sobre essa investigação, inclusive detonando o relator do caso. Então, imagine esse exemplo, como é que esse exemplo chega no juiz da esquina? Se o ministro do Supremo pode fazer isso, dar uma entrevista detonando o relator de um caso que está em andamento, isso é de estranhar. Também concordo que as questões de nulidade estão surgindo na boca de um ministro, e não na boca dos advogados, como é mais natural, como é que se espere desse jogo que é normal num processo, os advogados falarem nulidade, mas um juiz que está participando do julgamento, que não terminou, já está falando, dando pistas sobre nulidade o tempo todo.